Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Vieira aqui. E agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Python, baseado no livro Automatize Tarefas Maçantes com Python. Hoje a gente vai ver as funções int, float e str para fazer a conversão entre os três tipos de dado que a gente estudou na aula passada. A gente também vai ver a função len para retornar o tamanho, de uma string. Para começar, a gente definiu o tipo string como um valor de uma sequência de caracteres entre aspas simples. E a gente definiu também que se eu passar o número 42 entre aspas simples, isso aqui para o Python não é um número. Isso aqui é uma sequência de caracteres, portanto uma string. Ok? Porém, eu posso fazer a conversão de uma string, por exemplo, para um tipo inteiro ou float, utilizando a função, por exemplo, int. E aí eu passo a string que eu quero converter. Ao apertar Enter aqui, viu que as aspas simples sumiram. Ou seja, isso aqui é um número inteiro. Se eu quiser fazer a conversão para um tipo de valor com parte decimal, ou seja, um tipo float, eu passo a string para a função float. Ao apertar Enter, vou ter aqui 42.0, ou seja, ele já vai colocar aqui a minha parte decimal. Então assim eu faço a conversão de string para int e para float. Bom, e se eu quiser fazer, por exemplo, o caminho inverso, ou seja, pegar um número e converter ele para string. Para isso eu utilizo a função str. E aí eu passo um número, por exemplo, 42, que a gente utilizou no exemplo anterior. Ao apertar Enter, ele converteu aqui para string. Por isso, as aspas simples apareceram. Se eu quiser, por exemplo, um número float, passo 42.5. Ao apertar Enter, ele foi convertido também para string. Bom, Rodolfo, para que isso vai ser útil para a gente? Olha o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui geofisicando e eu quero escrever na tela geofisicando 42, por exemplo. Se eu utilizar o operador mais e o valor 42, olha o que vai acontecer. Ele vai me dizer, eu só posso concatenar string, não inteiro, com string. Ou seja, eu só posso concatenar string com inteiro. Com string, não inteiro. Ok? Então, para isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Geofisicando mais str 42. Ao apertar Enter, eu vou ter a string geofisicando 42. Ou seja, esse número vai ser transformado em string e depois concatenado com o geofisicando. Ok? Isso aqui, esse tipo de escrita, é bastante comum na exibição de mensagens em Python. Mensagens que a gente vai colocar na tela do terminal. Ok? A gente também tem em Python o sinal de atribuição. O que é o sinal de atribuição? É o nosso sinal de igual. E aqui é bastante importante delimitar a diferença entre o que é o sinal de igual na matemática e o que é o sinal de atribuição em uma linguagem de programação. Esse sinal de igual não é o igual da matemática. Ele é um sinal de atribuição. E a gente já vai entender por quê. Primeiro vamos introduzir o conceito de variável. O que é uma variável? Uma variável é um container que vai poder armazenar um determinado valor. Então quando eu digito aqui, por exemplo, var, e eu utilizo o meu sinal de atribuição igual, e ponho um número, por exemplo, 40, o que isso aqui significa para o computador? Significa, pega este número inteiro, 40, e armazena na posição de memória identificada por esse nome aqui, var, por esse nome de variável. Então tem alguma posição de memória lá, com espaço suficiente para armazenar um número inteiro, e eu vou pegar esse número 40 e vou armazenar naquela posição de memória. Ao apertar Enter, nenhum resultado vai ser retornado para mim no terminal. Mas se eu digitar o nome var aqui no terminal, agora ele me retornou 40. Ou seja, ele me retornou o valor armazenado nesse espaço de memória identificado pela variável var. Então é isso que significa esse sinal de igual aqui. Eu posso ter, por exemplo, var igual a var mais 1. Perceba que para a matemática isso aqui é completamente inválido.
eu não tenho um número que seja igual a ele mesmo mais 1. Isso é completamente absurdo para a matemática. Mas para a nossa programação, isso aqui faz todo sentido. Isso significa, pega o valor que está lá na posição de memória identificado por esse nome var, que é o 40, soma mais 1, né, ou seja, 41, e aí pega esse valor 41 e atribui a posição de memória identificada por var. Então aí ele substitui o 40 por 41. Ok? Ao apertar Enter, nada vai aparecer no terminal, mas se eu retornar o valor de var, aí eu vou ter 41. Ok? Então este é o significado do nosso sinal de atribuição igual. Então, como a gente viu, as variáveis elas são containers que podem armazenar valores. Então eu posso utilizar, por exemplo, o var. Vou colocar aqui uma variável var2 e eu vou armazenar um número do tipo float, 3.3, por exemplo. Eu também posso armazenar, né, em var3 um tipo string. Vou colocar aqui string qualquer. Ok? Se eu digitar var2, ela me retornou o valor 3.3. Se eu digitar var3, me retornou a string qualquer. E eu também posso utilizar a minha função type, colocando, por exemplo, var é um número inteiro. Se eu utilizar type para avaliar o valor var2, ela vai me retornar que é um número float, que tem parte decimal. Se eu utilizar type para avaliar var3, me colocou que é um tipo string, que é o que está aqui. Ok? Então aqui eu vou apertar Ctrl L. Então a gente pode utilizar na nossa função type tanto as nossas variáveis, né, quanto simplesmente valores. E pode fazer a atribuição, né, de valores para as variáveis. Inclusive, né, por exemplo, fazendo a atribuição entre variáveis. Colocando aqui var mais var, por exemplo. Então eu vou ter duas variáveis. Eu vou somar essas duas variáveis e atribuir o valor a uma outra variável. Isso aqui é completamente aceitável no Python. Ao fazer var, ele pegou o valor 41, que estava armazenado em var, mais o valor 41, que também estava armazenado em var, somou e atribuiu a var. E aí o resultado é 82. Ok? Por último, como é que a gente dá nome de variáveis ao Python? Para dar um nome de variável no Python, a gente vai precisar observar 3 regras. A primeira é que esse nome ele vai ter que ter apenas uma palavra. Então, por exemplo, aqui eu tenho var nome. Esse espaço em branco aqui ele não é permitido. Eu precisaria ter uma única palavra identificando um nome de variável. O segundo é que eu só posso utilizar letras e números, ou seja, caracteres alfanuméricos e o underscore, né, que é esse sinal de underline aqui. Então, se eu quisesse colocar uma variável chamada de var nome, eu poderia utilizar var underline nome. Esse é um nome de variável perfeitamente aceitável no Python. E por último, é que esta variável ela não pode começar com um número. Então não posso ter, por exemplo, 9 var nome. Se eu colocar aqui 9 var nome igual a var, ele vai me informar que eu tenho um erro de sintaxe. Por quê? Porque o nome de variável não pode começar com um número. Vou apertar aqui Ctrl L. Mas eu poderia ter, por exemplo, var 9 underline nome. Ou seja, isso igual a var. Isso aqui é perfeitamente aceitável. O que não pode é começar com um número. Mas eu posso ter um número em qualquer posição dentro aqui do meu nome de variável. Ok? Observando estas regras, eu posso dar nomes para as minhas variáveis. E é importante fazer um pequeno parênteses aqui. Perceba que eu não precisei fazer a tipagem de variáveis. Né? Para quem está tendo contato com programação aqui começando pelo Python, talvez não entenda o que é essa tipagem de variável. Em C, por exemplo, ou em linguagens como Fortran, etc., que são linguagens tipadas, eu preciso, né, declarar o tipo da variável. Então eu precisaria colocar int var, né, antes de utilizar aquele nome de variável var. Ou seja, eu precisaria definir o tipo antes de fazer a utilização daquela variável. Em Python, não. Eu posso simplesmente colocar var igual a 43.
E ao utilizar type, o próprio Python já identifica para mim qual é o tipo daquela variável. Por exemplo, type var. O próprio Python ele já identifica que aquela variável é um tipo inteiro e atribui, né, um tipo a essa variável. Ok? Eu não preciso declarar o tipo da variável antes de utilizá-la. Tá? Então acho que essa aula já está bem complexa. Eu sugiro que vocês treinem um pouco a utilização das variáveis e as atribuições no terminal. Né? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Por essa aula só e até a próxima.